1907, tá? E as representações nacionais, o que acontece? Elas funcionam meio como uma feira das nações, né? E esse modelo de representações nacionais é o que funda a Bienal de São Paulo. A segunda Bienal, a icônica segunda Bienal de São Paulo, eu disse para vocês que não falaria só da Bienal de Veneza, né? Estou cumprindo o que eu falei. A segunda Bienal de São Paulo, Araci Amaral disse que é a maior exposição do século XX do Ocidente, que nunca se viu uma exposição como essa, e não se viu mesmo, né? Porque a própria Yolanda Guedes Penteado é quem fazia, na primeira também, ela ia para os ateliês, né, chegava, então convidava o Picasso, convidava o Braque, convidava, né, aquela equipe estelar de artistas que estiveram presentes na primeira e, sobretudo, na segunda Bienal, e vinham como representantes nacionais. A representação nacional ela tem esse problema, porque, veja, o que penso a respeito disso? Muitas vezes as representações nacionais elas são organizadas pelos órgãos oficiais dos governos dos países, e o que a gente vê é uma discrepância muito grande em relação ao tema curatorial, por exemplo, porque essa discrepância se dá porque, em primeiro lugar, vem o interesse político. O que é que aquele país quer mostrar, o que é interessante para aquela nação mostrar para o mundo. A gente sabe que Bienal de São Paulo, na primeira semana, na semana que antecede, quem já trabalhou na Bienal de São Paulo, Lilian Amaral está aqui, ela fez o educativo da 23ª. A semana que antecede é uma loucura, é festa toda noite, né? Toda noite tem uma, duas festas, o circuito de arte se mobiliza inteiro, as galerias se mobilizam, é abertura de exposição, e não só de uma, de várias exposições por noite, porque todo mundo vem. E quando eu falo todo mundo, é diretor de museu, dos mais destacados museus e galerias do mundo, os representantes oficiais dos países, né, dos consulados, estão todos presentes aqui. Então, veja, a representação nacional ela tem esse caráter consular e de políticas internacionais. O que vi nessa Bienal foi justamente essa de Veneza, foi a discrepância. Essa discrepância. A Bienal de São Paulo não tem representação nacional desde a Bienal curada por Lisete Lenhado em 2006, né, que ela já, por muito tempo, se discutia as representações nacionais oriunda do modelo da Bienal de Veneza aqui em São Paulo, e a Lisete consegue apresentar um projeto, esse projeto foi aprovado por conselho e tudo, onde não haveria mais representação nacional, se aproximando do modelo que é da Documenta de Kassel na Alemanha, que, aliás, o ano que vem é ano de Documenta de Kassel, que acontece de 5 em 5 anos, né? E é uma exposição tão influente quanto, se bobear até mais, do que a própria Bienal de Veneza, a Bienal de São Paulo. E qual é a consequência de Lisete Lenhado e aquele ano conseguir encerrar com as representações nacionais? São muitas. Uma delas foi a sumida dos recursos financeiros, que resultou, em 2008, na tão falada Bienal do Vazio, que optou por deixar o segundo pavilhão totalmente vazio para demonstrar a crise institucional porque passava a Bienal de São Paulo. Então, a saída das representações nacionais em São Paulo, ao mesmo tempo, foi uma libertação desses desvios curatoriais, e com ênfase maior na política internacional do que na arte, e, ao mesmo tempo, a bancarrota financeira da Bienal de São Paulo em 2008, que se reergueu brilhantemente em 2010. Houve uma mobilização muito grande dizendo que a Bienal de São Paulo é um patrimônio brasileiro, né, e que deve se manter. Está aí se mantendo até hoje, né? A gente sabe o quanto é difícil fazer tudo isso, mas continua, né? E a Bienal de Veneza também. E aí, nessa Bienal de Veneza, eu tive uma reunião com o educativo de lá, que eu prometi responder isso, né, aqui, já começo por isso. Ou melhor, dou continuidade por esse aspecto. Veja, aqui do lado esquerdo é o pavilhão da biblioteca, que fica nos Jardines, é o pavilhão onde aqui tem livros que dizem respeito a todos os artistas apresentados, que dizem respeito ao contexto ou o eixo curatorial
dessa exposição, tá? Aí, a foto do meio é um espaço vazio para palestras, cursos e encontros e oficinas, que fica no outro espaço, no segundo espaço, como eu disse aqui, que é o espaço do Arsenal. E aí, no decorrer disso, aqui no Brasil, a gente chama os arte-educadores, ou os educadores que ficam passeando pela exposição, né, não são educadores que estão ali para atender público agendado, mas estão ali para atender o público espontâneo. É assim que nós tratamos no Brasil. Lá, essa garota que está aqui, ela era atendente do público espontâneo. E se vocês olharem, na camiseta dela está escrito Pergunte-me. Eu sou um catálogo ativo. Ela está ali justamente para pegar. Isso aqui é o guia. Não sei, vocês estão me vendo? Viu? Sim. Sim, estamos te vendo. Tá bom. Esse é o guia, né, o formato de bolso, que dá para carregar. Ele reproduz o catálogo, o texto, sobretudo o texto das representações nacionais, está igualzinho aqui, tá? E tem o catálogo, o segundo catálogo, esse é o guia, o catálogo das representações nacionais, e esse, percebam que o volume é muito maior, da parte curada, propriamente dita, com os artistas convidados. Então, vejam, ela, diferente de uma das bienais que tivemos aqui, onde estava escrito na camiseta Tira Dúvidas, como se a pessoa estivesse ali para explicar algo na Bienal de São Paulo. Alguém lembra qual era o número? Acho que era a 24ª da antropofagia, se eu não me engano. E aqui não, aqui está, pergunte-me. Mas aí tem uma contradição. A gente pensa, será que ela vai bater um papo? Ela vai fazer uma mediação? Né? Um tema tão presente aqui. O que eu vi, não, é que ela estava justamente ali para replicar informações do catálogo. Então aí, gente, nós temos uma diferença, né, muito grande em relação ao que a gente vem entendendo como educativo de exposições aqui no Brasil, que eu já falo qual é. Aqui é uma oficina que estava acontecendo no prédio central, no pavilhão central, e eu não pude entrar, não pude conversar com as pessoas, mas via claramente que era uma atividade de recorte e colagem relacionada ao contexto dessa exposição. E aqui do lado, na foto da esquerda, também um espaço de oficina, porém vazio, né? Se o da direita é no prédio central, nos Jardins, aqui à esquerda é no Arsenale. O curioso é que esse espaço fica exatamente em cima da lojinha, a famosa lojinha, né? Que não é, ao menos quando eu estive nessa lojinha, não estava um ambiente barulhento, mas me chamou muita atenção uma sala do programa educativo dessa Bienal estar no mesmo espaço da loja, né? Simplesmente tudo aberto no andar de cima. Eu vou parar o compartilhamento um pouco, deixa eu ver. Onde é que eu vou? Para onde eu vou agora? Assim, eu vou parar o compartilhamento um pouco. Cadê vocês? Aqui, que eu quero ver vocês. E vamos focar um pouco agora na questão do educativo, né? O que eu vi nesse programa educativo. Não foi uma pesquisa grande, gente, foi uma visita muito rápida, sempre, né, todas as vezes que eu visito uma exposição, eu tenho interesse na exposição, mas tenho interesse também sempre em entender como é que os programas educativos estão acontecendo. Então, essa foi uma visita muito curta, eu fiquei só 2 dias visitando a Bienal de Veneza, é insuficiente, são 3 dias. Aqui a Bienal de São Paulo, a gente sabe, nós vamos várias vezes, porque não dá para ver tudo, né? Mesmo a Bienal de São Paulo estando, sobretudo, concentrada num único prédio, Bienal de Veneza não, tem 2 grandes espaços, mas pela cidade você vai andando e vai encontrando identificação de exposições da Bienal de Veneza, da Bienal de Arte de lá, porque a Bienal de Veneza não é só de arte, é de cinema, é de dança, é de teatro, tem um monte de coisa. Então, o que acontece? Foi uma pesquisa muito rápida. Mas eu fiz uma outra pesquisa internacional justamente na residência do meu doutorado em Nova York, onde lá sim eu visitei durante 4 meses 32 museus para conhecer o programa educativo ou as ações educativas, né, de lá. E aí o que eu percebo, muito brevemente, já disse ali, já vai falar certamente melhor do que eu no doutorado dela, é que o formato não tem nada a ver com aquilo que a gente chama de mediação.
esse primeiro, na camiseta dessa educadora, escrito lá, pergunte-me, né, catálogo em ação, é muito mais o formato que se chama Gallery Talks, conversas de galeria. As conversas de galeria, embora o termo seja conversa, Gallery Talks, é um formato muito mais de palestra e de expositivo. Aquele formato clássico de uma pessoa na frente, só falta muitas com a bandeirinha para não perder o grupo, não é? E reproduzindo, reproduzindo e reproduzindo, e as pessoas passivamente ouvindo aquela explanação. Então, gente, a mediação ela é uma questão muito presente entre nós. Eu sei que há pessoas aqui que estão envolvidas com o CLEA, que há pessoas aqui envolvidas com o INSEA, mas é muito diferente do que a gente entende de mediação. Mediação, que, ao meu ver, passa por um momento de crise no Brasil, de compreensão, porque, ao mesmo tempo que há mediações muito boas acontecendo, há uma retomada de conversas de galeria e há chamadas de mediação, e que de mediação não tem nada, e vejo muito negativamente isso, ao mesmo tempo que programas educativos para atraírem engajamento de Instagram estão fazendo ações performáticas que eu não entendo muito bem. O que são essas ações performáticas e até que ponto elas, de fato, se inserem num projeto educativo. A gente está vendo isso crescendo, é uma onda que me parece muito crescente, e do corpo de educadores desfilando, fazendo performance, cantando, e o público como um mero espectador e não participante. Tem com a participação do público? Sem dúvida alguma que tem, mas o objetivo está muito mais no engajamento do Instagram do que o foco na educação em si. Não vi isso em Nova York, se bem que a pesquisa de Nova York já faz um bom tempo. O Instagram não tinha a importância que tem hoje, a importância era o Facebook, e também emergente à época. E ao que vi na Bienal de Veneza foi esse formato de gallery talk, de condução de grupo, de uma pessoa falando, e não de mediação. Lilian, fique à vontade.